Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Padre está em um dos locais mais especiais, um dos locais mais bonitos e significativos aqui em Macau. Esta é a Gruta de Nossa Senhora de Fátima, na paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Uma paróquia um pouco afastada do centro da cidade, mas um local que tem um pároco fantástico, o Padre Angel, um local que muitas pessoas vêm rezar, vêm fazer a sua devoção. E neste momento que nós nos aproximamos, para muitos que estão assistindo esse vídeo, já é dia de Nossa Senhora de Fátima, dia 13 de maio. Que esta reflexão ajude você a conhecer, a meditar, a se aproximar e a ser mais amigo de Nossa Senhora de Fátima. Muitas pessoas, quando meditam sobre Nossa Senhora de Fátima, muitas vezes pensam e refletem apenas sobre as aparições, aquilo que aconteceu com os pastorinhos, aquilo que os anjos falaram às crianças. Mas eu penso que é de uma grande riqueza para nós conhecermos o contexto histórico de Portugal no momento das aparições. As aparições, vocês sabem, a primeira delas aconteceu no mês de maio de 1917. Porém, naquele período, Portugal vivia uma grande dificuldade, Portugal vivia muitos conflitos. Se nós voltarmos alguns anos, nós voltarmos para o ano de 1910, o rei de Portugal, que era Carlos I, junto com seu filho, eles foram mortos na rua. E depois, aquilo que era a monarquia de Portugal, algo que era o sistema político em Portugal durante muitos anos, foi destruído. E no ano de 1912 começou o início da República Portuguesa. E no início da República de Portugal, a igreja passou a ser perseguida. Os jesuítas foram expulsos de Portugal. Depois os conventos foram fechados. O ensino religioso passou a ser proibido. E muitas pessoas que acreditavam em Deus passaram a ter dificuldade de viver a sua fé. Naquele período, o cristianismo, o catolicismo era minoria em Portugal. Aquelas pessoas eram pobres, com pouca educação. E alguns anos depois, em 1914, começou a Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial que vai de 1914 até 1918. Em 1916, Portugal começou a participar da guerra. E Portugal era contra a Alemanha. Portugal enviou aproximadamente 55 mil soldados para a França. E outros soldados foram enviados para Angola e para Moçambique. Então vocês podem perceber que era um período de conflitos, de guerra, de pobreza, de perseguição religiosa. Então, bem no centro de Portugal, praticamente em uma vila, onde havia 25 famílias aproximadamente, Nossa Senhora, no dia 13 de maio de 1917, aparece a Jacinta, aquela menina de 7 anos de idade. Nossa Senhora aparece a Francisco, aquele menino de 9 anos de idade. Nossa Senhora aparece a Lúcia, aquela jovenzinha de 10 anos de idade. Naquele período, a maioria das pessoas eram analfabetas. Dizem que em Portugal 67% da população local era analfabeta, sendo que 75% das mulheres do país eram analfabetas. As crianças, naturalmente, não sabiam escrever. Naquela família, na família das crianças, apenas a mãe de Lúcia tinha alguma instrução. Então nós estamos falando de um local muito pequeno, de um local muito pobre e de um período muito sofrido para os portugueses. E Nossa Senhora aparece àquelas crianças. Nossa Senhora, na primeira aparição, onde nós temos hoje a Gruta dos Pastorinhos, a Gruta das Aparições, Nossa Senhora diz àquelas crianças que ela apareceria 6 vezes a eles. Nossa Senhora apareceu no dia 13 de maio, Nossa Senhora apareceu no dia 13 de junho, depois Nossa Senhora apareceu no dia 13 de julho. No mês de agosto aconteceu algo diferente, aconteceu talvez um dos maiores desafios na vida daquelas crianças. No dia 13 de agosto, aquelas crianças não viram Nossa Senhora. Elas não viram Nossa Senhora porque elas foram presas pelas autoridades locais. O governo local forçava, obrigava
obrigava as crianças a dizer que aquilo era apenas uma invenção, que aquilo era apenas uma ilusão, que aquilo era apenas uma farsa delas. E as crianças, mesmo com castigo, mesmo com medo, permaneceram fiéis, permaneceram seguras. Por isso, no dia 15 de agosto, ali de 1917, as crianças foram livres, as crianças foram soltas, e depois no dia 19 de agosto, tivemos mais uma aparição. Depois, em setembro, como de costume, Nossa Senhora voltou a aparecer no dia 13 de setembro. E aí a última aparição de Nossa Senhora aos pastorinhos foi no dia 13 de outubro de 1917. Conta a história que até os jornais pagãos, e naquela época não era costume ser pagão, não era estranho ser pagão, era costume ser pagão, não era estranho ser contra a igreja, como o padre disse no começo da República Portuguesa, a perseguição à igreja aumentou muito em Portugal, a imprensa estava presente. Muitas pessoas estavam presentes. Muitas pessoas foram para ver e para mostrar e provar que aquilo era mais uma farsa, ou era uma farsa daquelas crianças. E a história conta, os jornais da época, não católicos, contam que estava chovendo, e era uma chuva muito forte. E no momento da aparição, todas as pessoas, mesmo aquelas que estavam sem guarda-chuva, de repente aquelas pessoas ficaram secas. De repente, quando Nossa Senhora apareceu, o tempo mudou totalmente e o sol como começou a dançar, o sol como começou a girar. Todas as pessoas, o padre se arrepia dizendo isso, todas as pessoas que estavam presentes tinham certeza, aquela era a mãe de Jesus. Aquela era uma aparição verídica de Nossa Senhora. Que graça, que alegria! Rapidamente, a devoção a Nossa Senhora de Fátima foi se espalhando para o mundo todo. Rapidamente, aquilo que era algo local tocou e alcançou o mundo todo. Macau, na China, temos uma devoção onde pessoas saem às ruas no dia 13 de maio. Uma das devoções mais lindas, mais respeitadas. Até as pessoas que não são católicas. No Brasil, quantas pessoas têm o nome de Fátima? Por que Nossa Senhora apareceu àqueles pastorinhos? Porque Deus continua agindo na história. Quem ama não ignora. Quem ama não abandona. Quem ama jamais se faz ausente. A presença de Nossa Senhora continua atual e real no mundo de hoje. Porém, muito mais do que nós ficarmos querendo ter visualizações, sentimentos, muito mais do que nós queremos ficar tendo provas de Nossa Senhora, o que nós precisamos guardar das aparições de Nossa Senhora são os dois pedidos principais que ela fez aos pastorinhos. Primeiro pedido, conversão de coração. Meu querido irmão, minha querida irmã, queremos e precisamos converter o nosso coração. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós precisamos transformar a nossa vida e uma vida melhor. Segundo o grande pedido de Fátima, segundo o grande pedido de Nossa Senhora, aqueles pastorinhos, rezar a oração. Nós não rezamos porque nós temos medo de Deus. Nós não rezamos porque nós queremos receber milagres. O motivo e a motivação especial da oração é o amor. Quando nós amamos, nós queremos ver e nos encontrar com o amado, com a amada. Deus é o amado da nossa alma. Deus, e através da sua mãe, Maria Santíssima, Deus quer se encontrar conosco. Quando nós rezamos, nós nos encontramos com Deus. Que a devoção a Nossa Senhora de Fátima, que o seu carinho pela Mãe de Jesus cresça na sua vida. O padre encerra dizendo assim: não deixe ninguém jamais abalar a sua fé em Nossa Senhora. Jesus seguramente não ficará e jamais
se sentirá bem e feliz com pessoas ignorando, maltratando e falando mal da sua mãe. Como que uma pessoa que diz que ama Jesus pode ignorar a mãe de Jesus? Entre correr o risco do exagero de amar muito Nossa Senhora e correr o risco do exagero de ignorar Nossa Senhora, nós vamos correr o risco de amar Nossa Senhora em excesso. E pode ter certeza absoluta, tudo que nós amamos, tudo que nós fazemos por Nossa Senhora nunca será em excesso, porque ela nos deu a nossa maior riqueza, que é o próprio Jesus. Nós não adoramos Maria, porque nós não colocamos Maria no lugar de Deus, mas Maria é a mãe de Deus, porque Isabel mesma diz: eis aqui a Nossa Senhora disse a Isabel, diz ao anjo, eis aqui a escrava do Senhor. E quando Nossa Senhora foi visitar Isabel, Nossa Senhora ouviu da sua prima Isabel: que alegria vir a mim a mãe do meu Senhor. Senhor é Deus. Que Jesus te abençoe, que Jesus te ajude a amar e respeitar a mãe dele. Nossa Senhora é a nossa mãe. Não se afaste de Maria. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Que através desta bênção, que através da intercessão de Nossa Senhora, nós possamos sentir a presença e o carinho dela, que é nossa mãe. Nós amamos Jesus, mas nós também amamos e respeitamos a sua mãe. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude o amor e o carinho de Nossa Senhora a crescer no seu coração, que Deus te ajude você a ser um servo fiel, que Deus te ajude você a propagar a devoção a Maria Santíssima. Nos ajude compartilhando o nosso vídeo, nos ajude fazendo o seu comentário, nos ajude se inscrevendo nesse canal, para que a evangelização possa alcançar muitos e muitos corações. Por intercessão de Nossa Senhora, Mãe e Rainha, Nossa Senhora de Fátima, que desça sobre você, sobre a sua família e permaneça para sempre. A bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.